Olá, meu irmão, minha irmã, estou aqui mais uma vez para a gente fazer a partilha do Evangelho. Hoje, o Evangelho está no capítulo 6 de São Marcos, versículo 14 a 29. O rei Herodes ouvira falar dele. Com efeito, seu nome se tornara célebre e diziam: João Batista foi ressuscitado dos mortos e por isso os poderes operam através dele. Já outros diziam: é Elias, e outros ainda: é um profeta como os outros profetas. Herodes, ouvindo essas coisas, dizia: é João que eu mandei decapitar, que ressuscitou. Herodes, com efeito, mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois ele a desposara, e na ocasião João dissera a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodíades, então, se voltou contra ele e queria matá-lo, mas não podia, pois Herodes tinha medo de João e, sabendo que era um homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava muito confuso e o escutava com prazer. Ora, chegou um dia propício. Herodes, por ocasião de seu aniversário, de seu nascimento, ofereceu um banquete aos seus magnatas, aos oficiais e às grandes personalidades da Galileia. E a filha de Herodíades entrou e dançou, e agradou a Herodes e aos convivas. Então o rei disse à moça: pede-me o bem que quiseres e te darei. E fez um juramento: qualquer coisa que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que peço? E ela respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando logo apressadamente à presença do rei, fez o pedido: quero que agora mesmo me des em um prato a cabeça de João Batista. O rei ficou profundamente triste, mas por causa do juramento que fizera e dos convivas, não quis deixar de atendê-la. E imediatamente o rei enviou um executor com ordens de trazer a cabeça de João. E saindo, ele o decapitou na prisão e trouxe a cabeça num prato. Deu à moça e esta entregou à sua mãe. Os discípulos de João souberam disso. Foram lá, pegaram o corpo e o colocaram no túmulo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui mais uma vez a palavra ela se refere primeiro a João Batista, né? Bom, a gente fazer essa lembrança para que a gente não confunda com o discípulo, né? A palavra mesmo, né? João mesmo se intitula como o discípulo amado. Então aqui é o primo de Jesus que fez que o primeiro profeta, o profeta, né? Que veio antes de Jesus naquele momento para anunciá-lo, né? Então aqui a gente pode nessa leitura nos colocar em diversas posições, né? A gente pode fazer várias reflexões, nos colocando na posição de Herodíades, nos colocando, por exemplo, na posição de Herodes e até mesmo nos colocando na posição de um julgador, né? Aquele que vai apontar os erros de um, de outro e não nos colocar em posição nenhuma, nos colocar ali acima, né, de todos esses erros que foram cometidos por eles. Primeiro, então, vamos nos colocar aqui no papel de Herodíades, né? Uma mulher que era casada com um homem chamado Filipe, irmão de Herodes, e que depois, posteriormente, né, ela foi desposada por Herodes, o agradou, foi desposada, ainda que de forma ilícita, pois ela já havia contraído o casamento antes. Herodíades era uma mulher ambiciosa, claro, como a história nos conta. Ela era uma mulher que ela buscava os seus interesses. E ela era uma mulher também inteligente, né? No sentido até negativo aqui. Ela era uma mulher que tinha uma esperteza, né? Mundana, vamos dizer assim. Porque ela faz com que Herodes primeiro se apaixone, o envolve, e ela vai envolvendo para que todos os seus interesses sejam alcançados. Ela não gostava de João Batista, porque o João Batista denunciava o seu erro. Ele o fez publicamente, né? Ele não guardou para si aquilo. E aqui ele não fez como um julgador, como eu acabei de dizer no começo. Ele o fez de forma a exortar Herodes para um erro que ele estava cometendo. E Herodíades, obviamente, não ficou satisfeita porque ela buscava, como eu disse, seus interesses. Muitas vezes nós também estamos nessa posição de Herodíades, né? Buscando apenas nossos interesses, fazendo com que aqueles que estão à nossa volta nos sirvam,
nos seria essa palavra, né? Nos sirvam para que a gente alcance o que nós desejamos. E nem sempre isso é lícito. Nós podemos dizer que nunca fizemos isso, né? Eu tenho certeza que alguns também realmente nunca fizeram. Mas muitos de nós fazemos e até não percebemos, não nos damos conta que nós estamos fazendo, manipulando situações, às vezes no trabalho, às vezes em uma rede de amigos, às vezes até em relacionamentos amorosos. Então a gente vai fazendo, mexendo uma pecinha aqui, manipulando outra ali, achando que isso é muito inocente, que é algo muito pequeno, que não vai afetar a vida de ninguém, e assim vamos buscando os nossos interesses e fazendo com que aqueles que estão ao nosso lado pequem conosco, né? Para que a gente alcance o que desejamos. Aqui também nós temos a posição de Herodes, nós também podemos nos colocar como aquele que, apesar de ouvir a palavra, apesar de ser tocado por ela, não conseguimos nos posicionar. E eu acho que essa posição talvez seja mais interessante para nós, porque essa facilmente nós nos colocamos. Muitas e muitas vezes nos deixamos seduzir, ou somos fracos, ou somos ainda assim, a palavra ainda realmente não germinou no nosso coração e nós não temos um posicionamento. Nós não conseguimos falar para todos, por exemplo, aqui a palavra deixa claro que Herodes, mesmo triste, mesmo sabendo que aquilo não era algo correto de se fazer, ele mesmo assim não conseguiu voltar atrás na sua palavra e não conseguiu, por quê? Porque ele o fez na frente dos convivas. Então ele queria agradar aquelas pessoas. E muitas vezes nós também nos colocamos nessa situação para agradar o mundo, para agradar aqueles que despertam o nosso desejo, para agradar, para não nos desagradar com os outros, a gente vai permitindo, não é? Que a palavra de Deus passe por nós, a gente vai permitindo que a nossa conduta como cristão não seja a melhor, né? E eu tenho certeza que, infelizmente, essa posição, eu tenho quase certeza que nós, em algum momento da nossa vida, nos colocamos numa situação em que buscamos mais agradar ao homem do que a Deus. Em algum momento, nós nos colocamos como Herodes, aquele que ouviu a palavra, aquele que era tocado, aquele que gostava e tinha prazer de ouvir a palavra, mas não soube se posicionar diante do mundo, diante de outras pessoas, diante de situações que nos pediam posicionamento. Então, aqui o que Herodes, talvez o maior desse pecado foi esse, né? Foi ele não ter conseguido optar, fazer uma opção segura por Deus, pelas coisas que estavam sendo apresentadas por ele, porque João Batista falava do reino de Deus, das promessas, e Herodes gostava de ouvir porque nós trazemos essa semente que é plantada por Deus em nós, porque nós somos filhos de Deus, que somos sua imagem e semelhança, e a palavra nos chama, a palavra nos toca, a palavra vai realmente fazer com que a gente nos impulsione ao Senhor, mas ao longo, né, como a parábola do semeador também diz, ao longo do caminho nós somos muitas vezes, nós podemos cair e essa, né, e deixar que outras coisas, pedras e tantas outras coisas vão fazendo com que essa semente não germine. Então foi isso que aconteceu com Herodes aqui. A semente que já estava nele, a semente que foi sendo plantada por João Batista, ela conseguiu até, né, ser plantada, mas ela não conseguiu germinar e dar frutos, porque Herodes não conseguiu se posicionar, ele não conseguiu optar por Deus. E aqui a gente ainda, por último, tem essa posição do julgador, de nos achar acima de Herodes e de Herodíades e dizer que em nenhum momento nós nos colocamos nessa situação, que jamais faríamos isso, que desse absurdo que Herodes fez ou que Herodíades buscando seus interesses né, de forma ambiciosa. Então, eu gostaria de convidá-lo a fazer uma reflexão mais voltada para Herodíades ou para Herodes e fazer com que o Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo que nos recorde os momentos, as situações que a gente pode ter feito assim como eles, deixado a palavra de Deus embora, buscado mais os nossos interesses e não optado
por Deus. Que o Espírito Santo faça com que o nosso coração se atente a isso, para que a gente não caia novamente, para que a gente se reerga, se nesse momento nós estivermos fazendo exatamente como Herodíades ou como Herodes, que a gente possa buscar uma sincera conversão, porque o problema não é a gente agir como um deles, o problema é a gente terminar a nossa vida sem ter nos convertido, sem ter buscado o nosso perdão e a nossa reconciliação com Deus. Que a gente possa fazer isso, que a gente possa correr atrás desse prejuízo, porque ainda é tempo, tá bom? Que a gente tenha um bom final de semana, que a gente possa ser resgatado sempre por Deus, que Deus possa sempre nos lembrar da nossa humanidade, mas que antes e sobretudo a gente se lembre que é fruto do Senhor, que é a imagem e semelhança dele e que sempre é tempo de buscá-lo. Fiquem com Deus. Beijo.